é o professor doutor Fernando Sarti, pró-reitor da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário e professor do Instituto de Economia da Unicamp. Chega mais então, professor Fernando Sarti. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Bom dia a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui nessa fundação. Eu já estive aqui como diretor financeiro durante 2 anos, depois diretor executivo mais 4. E tenho a FUNCAMP no meu coração. Hoje num papel um pouco diferente, né? Briguei muito como diretor financeiro e como diretor executivo com a universidade por mais recursos, e hoje eu estou do lado de lá negando recursos para a fundação, né? A vida às vezes é ingrata, né? Brincadeira, diretoria. Eu queria começar agradecendo, então, esse convite muito honroso. Queria aproveitar também, cumprimentar o doutor Antônio Fernando, nosso presidente do Confis. Na nossa época, eu estava comentando, doutor Antônio, que a gente acaba em dúvida entre Confis e Confies, mas agora está pacificado que é Confis, é isso? Queria cumprimentar a nossa diretoria, começando pelo doutor Orival, também estendendo aqui para o Toninho, para o doutor Toninho, para o doutor André, todos os professores aqui e diretores, e também os seus também os suplentes, né? Não sei se estão presentes, mas do doutor Roberto Teixeira, o Odilon e o Zécio, né? Queria também agradecer a Giovana pelo convite, Giovana, nossa coordenadora administrativa. Conheço a Giovana há muito tempo aqui da Fundação. É muito especial ver o posto que você está hoje, com todo o merecimento. E em teu nome, em nome da Gislene, nossa assistente executiva, eu queria cumprimentar todos os presentes, aqui, todos os funcionários da FUNCAMP e das demais fundações. Me contaram aqui no início, chegando, que temos hoje mais de 34 fundações presentes aqui, realmente um evento bastante exitoso. Gente, me deram um tema espinhoso, né? Falar aqui da experiência como... Deixa eu ver aqui, estou com um negócio aqui. Opa. Para frente aqui. Foi. Rapidamente, olha, eu vou até tirar o celular do bolso aqui para controlar meu tempo, para não ultrapassar demais. Você sabe que a gente começa a falar e não para, né? Mas a ideia da apresentação é basicamente, primeiro, colocar alguns desafios. Eu vou falar muito aqui como universidade. Os desafios que a universidade pública enfrenta hoje no país. Eu acho que não são pequenos esses desafios. E mostrar a partir daí como a relação da universidade com as suas fundações de apoio é algo decisivo. Vou concentrar minha exposição muito no caso FUNCAMP e Unicamp, da qual eu tenho um pouco mais de conhecimento, mas certamente várias dessas questões se estendem às demais universidades, fundações, e sei que tem também fundações aqui que não são diretamente atreladas a nenhuma universidade. Depois, uns desafios importantes aqui para casa, né? Nessa relação Unicamp-FUNCAMP, e fechamos aí com os comentários finais. Deixa eu ver se eu consigo ir para frente agora aqui com o meu apontador. Eu acho que alguns dos desafios que se colocam para a universidade pública hoje, e quem tem acompanhado aí a imprensa, particularmente na imprensa aqui no estado de São Paulo, a gente fica um pouco assustado com a visão distorcida que se tem hoje da universidade pública, né? O tempo inteiro, ameaças de retirada de recursos da universidade, e, em particular, não sei se todos conhecem a situação, estou aqui com o doutor Fernando da Unesp, a situação das paulistas, das universidades públicas paulistas, que nós temos eu diria, talvez a questão mais importante para as universidades há mais de 30 anos é o fato de nós termos uma autonomia.
é uma autonomia que não é apenas administrativa, didática, científica, mas é uma autonomia financeira. Eu não tenho a menor dúvida de que essa autonomia foi o segredo, o principal fator para que as 3 universidades paulistas pudessem ter a excelência, a qualidade que tem hoje. Mas essa situação, essa condição, melhor dizendo, ela não está assegurada. Dia 30 de setembro agora nós teremos a LOA aqui no estado de São Paulo, enviada para a Assembleia. Gente, eu tomo muita água falando, tá? Culpa da minha diabetes. E nessa LOA que a gente fica sabendo qual que vai ser a dotação orçamentária da universidade. Embora haja uma autonomia, sempre pode ser mudado o índice, e isso sempre é uma preocupação muito grande ano a ano, tá? Para isso, a gente defende que a universidade tenha que realmente manter uma política sistemática de legitimação junto à sociedade. Essa legitimação é fundamental do ponto de vista da nossa sobrevivência. Não há, como talvez em alguns momentos, mais um tapete vermelho, onde a sociedade, de alguma maneira, encampava todas as agendas e ações da universidade pública. Hoje, infelizmente, nós temos muitos, eu diria um termo forte, mas muitos inimigos dentro da sociedade contra a universidade pública. Então, é fundamental o apoio dessa sociedade. E esse apoio se constrói, se reforça, contando para essa sociedade o que é que a universidade faz. E isso tem que ser feito com o tempo todo. E mostrar o que nós somos importantes para promover esse desenvolvimento produtivo, tecnológico, social, sustentável, como estava ali chamando a atenção, as ações da própria fundação, inclusive soberano. Ou a universidade constrói pontes e faz uma interlocução com diversos atores da sociedade, reforçando o seu papel e seu apoio, inclusive político, ou a situação pode piorar a cada momento. E aqui é fundamental a construção dessas parcerias externas. Por muito tempo, eu diria, e é uma parte a culpa da própria universidade, foi o fato dela ficar fechada como se fosse uma bolha. Eu brinco muito, embora a nossa universidade aqui, a Unicamp, seja uma universidade de excelência, muito internacionalizada, eu brinco às vezes que ela era uma caipira internacionalizada. Nós temos projetos com o mundo inteiro, grande parte dos nossos profissionais com atuação, com convênios, com pesquisas com o mundo, nossos alunos também, mas ao mesmo tempo muito pouco, é uma ponte como se saísse aqui de Campinas, nós temos 3 campi, Campinas, Limeira e Piracicaba, falando com o mundo e às vezes esquece de falar com o Barão Geraldo, esquece de falar com Campinas, esquece de falar com Piracicaba, não fala com a comunidade. Isso é um erro. Portanto, é fundamental ampliar também essas parcerias. Uma outra forma de legitimar a nossa existência é promover cada vez mais essa diversidade, eu diria em todos os aspectos, aqui em todas as dimensões. Uma diversidade acadêmica, uma diversidade científica, temos que trazer para a agenda demandas importantes da comunidade, entre elas hoje uma que está muito colocada, a sustentabilidade, mas não só, tanto do ponto de vista cultural, artístico, assistencial. A universidade é algo muito amplo, é algo muito complexo. E não haja dúvida que essa tem sido uma ação de todas as universidades públicas, e a Unicamp não é diferente, que é a ideia de promover um processo cada vez mais intenso de inclusão. Inclusão e de ações afirmativas. Amanhã mesmo, no Conselho Universitário aqui da Unicamp, nós vamos estar aprovando algumas dessas ações afirmativas, com cotas PCD na universidade. São conquistas, são demandas da comunidade que a universidade não pode se furtar, não pode deixar de atender. E, ao mesmo tempo, como eu disse, há um esforço muito grande do ponto de vista político, mas não só político. Tem aqui o André, responsável por um estudo importante junto à Unesp e à USP,
sobre a reforma tributária para as universidades, sobre a proposta de qual deveria ser a nova forma de arrecadação para as universidades públicas, né, que é a nossa autonomia financeira. Hoje, não sei se todos têm conhecimento, nós vivemos basicamente, tirando o papel fundamental da fundação dos recursos extra-orçamentários, as 3 universidades vivem de 9,57% do total do ICMS cota do Estado. É muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, a previsão para 2024 é de que USP, Unicamp e Unesp tenham recursos da ordem de 15,7 bilhões. É muito dinheiro. Lógico que quando tem muito dinheiro, tem muita cobiça, né, Fernando? Imagina um político o que ele pode pensar na cabeça com 15 bilhões. Então, nós temos que dizer que esses 15 bilhões são, sim, muito bem aplicados. E para fazer essa gestão a Fundação tem um papel, eu diria, absolutamente fundamental. Tá? Mas é uma defesa permanente dessa questão da autonomia financeira. Tá? Isso não é lei constitucional, não está na Constituição Paulista, ela é uma lei orçamentária, como eu fiz já referência, ano a ano ela tem que ser renovada e vai dentro da lei orçamentária do Estado. Né? Mas, ao mesmo tempo, um outro desafio importante para nós, universidade pública, que representa menos de 20% das vagas no ensino superior no país, não sei se vocês sabiam disso, 80% das vagas são oferecidas por universidades e faculdades privadas, talvez nós tenhamos aqui representantes, né? Mas embora oferecendo vagas e sendo universidades de qualidade e gratuitas, por incrível que pareça, nós temos, né, a capacidade ociosa. Nem sempre nós preenchemos todas as vagas na universidade. E quando nós preenchemos, como há um processo intenso de inclusão, né, e nossos alunos, nossos discentes, né, têm, muitas vezes, condições financeiras frágeis, você tem que ter uma política de permanência para esses discentes. As universidades têm investido cada vez mais nessa política de permanência estudantil. Só para vocês terem uma ideia, a Unicamp coloca no orçamento, ou colocou no orçamento de 2024, 150 milhões para o programa de permanência estudantil. Isso são bolsas, isso é moradia, e outros elementos fundamentais. Né? E, por incrível que pareça, ainda assim nós temos uma taxa de evasão relativamente ampla nas universidades públicas. Isso nos preocupa muito. Isso não nos ajuda dentro desse processo de legitimação. E, por fim, eu acho, lógico que isso aqui não esgota os desafios da universidade, são muitos outros desafios, mas nós precisamos ampliar nossas fontes de financiamento. Não é possível hoje a universidade viver única e exclusivamente dos recursos do Tesouro, dos recursos do ICMS, mesmo vindo a reforma tributária, e agora a mudança do ICMS para o IBS, não é isso, doutor André? E ainda assim são recursos hoje que não são suficientes. Não só, mesmo que se permaneça a mesma alíquota, a universidade vive hoje, depende hoje de mais recursos, e esses que nós chamamos aí dos recursos extra-orçamentários. E para nós, na captação desses recursos, a Fundação cumpre um papel absolutamente importante. Tá? Agora, quando nós estamos dizendo novas fontes de financiamento, é importante um pacto. Nós não estamos pensando numa mudança desse perfil da universidade, que deverá continuar, pelo menos as 3 paulistas, deverão continuar uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Volta e meia a gente vê algumas ações, algumas intenções de mudar esse padrão de financiamento. Inclusive, para quem acompanhou a imprensa essa semana, uma proposta aqui na Assembleia de São Paulo, na LESP, para que
se inicie a cobrança de mensalidade. Nós somos rigorosamente contra essa cobrança, porque não resolve o problema de financiamento e ela vai contra a própria ideia de você ampliar o processo de inclusão da Universidade Pública Paulista. Então, algum desses desafios, depois, se quiserem, a gente pode aprofundar um pouco mais, né? Mas vejam, então, o que é, alguns números aqui, a complexidade que nós estamos falando de uma universidade como a Unicamp, né? Extensa, né? Diversa, complexa, muito dinâmica, heterogênea e de excelência, né? Pois vou mostrar. Mas veja, nós estamos falando aqui de recursos da ordem de 4 para 23, né? 4,2 bilhões, dos quais 3,3 são orçamentários, recursos do Tesouro Paulista, e 880 aí são extra-orçamentários, onde nós vamos ver os números rapidamente aqui da FUNCAMP, boa parte passam aqui pela Fundação esse extra-orçamentário. Mas é uma universidade com 6 campi, veja os números, né? O número de cursos de extensão, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, toda a questão aqui do atendimento, assistência da saúde, veja o número, quase 1.000 leitos, sendo... Tudo isso é a universidade. Então, a nossa universidade não é uma universidade que apenas... Eu brinquei uma vez, a Giovana estava presente nessa reunião, conversando com funcionários da universidade. Apesar da gente oferecer aqui esse número de 66 cursos, a universidade faz todo ano uma universidade aberta, chama UPA. E aí, com 66 cursos, estou caminhando pelo campus, me chega um aluno e me pergunta onde ficava a faculdade de Direito. Cadê o doutor Fernando? Aí eu tive que falar, gente, nós não temos uma faculdade de Direito, tem 66 outros cursos, escolhe um outro. A gente nunca consegue atender toda a demanda. Então, vamos lá. Então, essa é, em parte, só um número dessa complexidade. Quando nós falamos de excelência, deixa eu puxar a sardinha um pouquinho aqui para as 3 de novo, vejam nos rankings internacionais a posição da Unicamp, da USP e da Unesp. Então, nós sabemos, essa é uma universidade de excelência. As universidades públicas paulistas são universidades de excelência. E excelência custa dinheiro, né, gente? Não tem milagre, né? Isso pressupõe recursos, mas é muito mais do que recursos financeiros. Pressupõe recursos humanos, e aí começa a vir, que nós vamos conversar hoje aqui, que é não apenas os recursos humanos da própria universidade, docentes capacitados, pesquisadores capacitados, discentes, que entram engajados aqui na universidade, mas também a importância de uma fundação de apoio, como é o caso da FUNCAMP. Já passa. Então, a FUNCAMP, ela tem uma importância crucial aqui para a universidade, porque ela atua, na verdade, nas 4 atividades chaves da universidade. Seja na atividade do ensino, graduação e pós-graduação, a concessão, inclusive, de bolsas, a gestão das bolsas que estão aqui, mas muito mais do que isso. Na pesquisa, é só lembrar, quando a gente vai ver números aqui, dos contratos e convênios administrados aqui pela Fundação, ela é fundamental do ponto de vista também da extensão, e cada vez mais será dentro, inclusive, do processo de curricularização que as universidades vêm desenvolvendo, e talvez o que seja a atividade mais importante de criar pontes com a sociedade, que é a assistência à saúde. Nós vamos ver o quanto que a importância da universidade e a importância da fundação para a universidade exercer essa atividade. Na verdade, a FUNCAMP está presente em todas essas atividades da universidade, dando apoio a todas essas atividades. Só mostrar alguns números, isso está disponível aí no anuário da Fundação. Está impossível de ler, né? Mas só para ter aí. Deixa até eu vou ter que pegar aqui, ó.
mas só para ter alguns números aí da importância da própria fundação para a universidade. Vejam, nós estamos falando, vou ser rápido aqui só para não tratar muitos indicadores, mas vejam, tomando 2023, né, isso, Giovana, como referência, os números de convênios e contratos firmados apenas em 23 foram da ordem de 230. Né? Os valores envolvidos nesses convênios e contratos, 300 milhões. O número de convênios e contratos administrados, e não apenas firmados nesse período, são da ordem de 1.700, envolvendo, né, os quais aí 430 cursos de extensão, estão remetendo tudo aquilo nas nossas atividades anteriormente ali colocadas, né? Isso leva a uma administração de recursos via convênios, contratos e os cursos de extensão da ordem de 750 milhões. Então vejam que para nós exercermos aquelas atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência médica, a importância da fundação. Todas as unidades de ensino, todos os institutos e faculdades contam com convênios com a fundação, todas. Nós temos o nosso aqui, o SECOM, COSEM, que concentra aí todos os nossos centros e núcleos da universidade, nosso sistema COSEM. São 23, agora 24 centros e núcleos também. 18 deles têm convênios com a fundação. A fundação tem convênios que não são poucos com a administração central, seja com as pró-reitorias, inclusive a que eu coordeno, pró-reitoria Desenvolvimento Universitário, mas os principais convênios com a administração central, aí, com a reitoria, com a pró-reitoria de pesquisa, com a Inova, eu volto nessa discussão, nossa agência de inovação, com a Conveste, que coordena o nosso vestibular, com a Coordenadoria Geral, vocês tiveram hoje aqui a abertura do evento, com a professora Maria Luísa, que é a responsável pela coordenação, né, pela CGU, com a editora e vários outros órgãos, da ordem de 95 milhões. Convênios na área da saúde, eu diria que repito, talvez o nosso maior contato, nossa maior ponte com a comunidade, com a sociedade, convênios da ordem aí de 420 milhões só em 2023. Tá? Temos, como nós estamos aqui hoje também, a Casa do Professor Visitante, que promove como esses eventos, como o de hoje, oferece aí serviço de hotelaria e de refeição, restaurante. Temos, pela Fundação, a gestão do nosso fundo, nosso endowment, que é o Fundo Lumina. Temos a gestão dessa parceria do NIT, de inovação e tecnologia, com a Inova, que é a nossa agência de inovação, ela está hoje dentro aqui da Fundação. E para tudo isso, esse quadro de pessoal fundamental na área da gestão da administração aqui, 240, para prestação de serviço aproximadamente 400, nos convênios 3.800 e bolsista 1.078. São números muito grandes, né, gente? Isso exige uma capacidade, uma qualidade no nosso quadro da Fundação importantíssimo. Então, portanto, ali embaixo é para reforçar a ideia de que a FUNCAMP tem parceria e oferece apoio em todas as atividades acadêmicas e de assistência da Unicamp. A Unicamp não seria uma universidade de excelência se não fosse a sua fundação de apoio. Agora, nem tudo são flores, né, gente? Nós temos alguns desafios importantes que eu gostaria de rapidamente aqui passar com vocês. Primeiro, alguns desafios externos. Quando eu digo externos, estou dizendo seja da universidade, seja da fundação, em relação a entes
externos, né? Sem dúvida nenhuma, talvez as nossas maiores dificuldades tenham sido com nossos órgãos de controle. Semana passada estivemos no Tribunal de Contas do Estado, tratando as questões da universidade, por tabela com as questões da fundação, né? Eu diria que nós temos duas questões importantes. De um lado, eu estava até falando isso com o Dr. Fernando antes de começar aqui essa nossa conversa, há uma lacuna importante do ponto de vista da legislação para se pensar o papel das fundações de apoio no Estado de São Paulo. Isso é fundamental. Nós precisamos avançar nessa direção, né, para que muitos dos entendimentos realizados, aqui o Dr. Neto nos ajuda, muito dos entendimentos hoje, tanto do Tribunal de Contas quanto do Ministério Público, tem a ver com essa lacuna na legislação que faz com que, às vezes, nós tenhamos que nos apoiar na legislação nacional e não na legislação local, né, regional. Isso certamente cria problemas importantes para a universidade, né? Eu chamaria atenção ali, por exemplo, para esses. Quando eu dirigia aqui a fundação, nós tínhamos 3 contratos importantes, inclusive do ponto de vista do financiamento da fundação, né, que era a prestação de serviços para a universidade, da segurança, depois de algumas mal sucedidas experiências de segurança dentro da universidade, a partir de serviços terceirizados, né? A fundação assumiu a segurança e desenvolveu durante anos um trabalho muito eficiente e competente de segurança. Da mesma maneira, né, do ponto de vista da manutenção, a fundação sempre teve um papel fundamental na manutenção, até porque com aquela complexidade que nós vimos anteriormente para uma universidade dessa, a questão da manutenção, a questão das pequenas reformas, ela é absolutamente decisiva. E a fundação cumpria esse papel. Quando nós perdemos esse contrato, né, cumprimos por orientação, né, mais do que orientação, né, por obrigação aqui, imposta pelo Tribunal de Contas, e a fundação teve que licitar, a universidade teve que licitar essa prestação de serviço, nós perdemos em muito, porque não conseguimos encontrar nas empresas terceirizadas nenhum nível de qualidade que a fundação oferecia para nós. E agora, recentemente, o último grande contrato, né, de prestação de serviço da fundação com a universidade, que é o almoxarifado, também está sendo licitado. Não há dúvida nenhuma de que quem perde, né, com isso é a universidade. Obviamente que isso tem impacto importante na questão financeira da fundação, né, mas não ter a fundação, né, que tem um conhecimento muito melhor do funcionamento da universidade, prestando esses serviços, é um grande equívoco, e isso deveria estar sendo repensado dentro de uma legislação que colocasse em outro patamar a relação entre as fundações de apoio e as suas universidades. E estamos enfrentando, com todos aqueles números que nós estamos vendo ali, grande dificuldade na renovação dos convênios na área da saúde. Não sei se vocês estão a par disso. Só para dar um exemplo, como a gente viu ali, o Hospital Estadual de Sumaré, que é um convênio da universidade com a Secretaria de Saúde. Giovana me corrige, mas temos ali mais ou menos 1.500 funcionários. Estou arredondando, um pouquinho mais, 1.700? 1.700 funcionários contratados via fundação. O HES foi considerado em 2023 o melhor hospital público do país, e nem isso sensibilizou Tribunal de Contas, nem Ministério Público, de que isso deveria permanecer com a universidade, sendo administrado com a interveniência da sua fundação de apoio.
Então é interessante, né? Você oferece para a sociedade um serviço de qualidade, um serviço a um custo absolutamente dentro dos padrões da razoabilidade, respeitando o princípio aqui da economicidade, e nem assim, né, é assegurado, né, essa conquista. Então fica difícil. Saiu essa semana nos jornais, né, de que o Brasil tem 23 hospitais públicos, 23 hospitais no total, entre os melhores hospitais do mundo, entre ranqueados 250 a 300 hospitais, mas por área, né? Cardiologia, pediatria e outros. Né? Em várias dessas áreas, Torinho está aqui, né? A Unicamp, os hospitais da USP, o HC da USP, né? O Hospital de Botucatu aparecem listados. Estou falando de hospitais, prestação de serviço de saúde, comparados por um ranking mundial. E ainda assim você, né, não tem o reconhecimento, né, do papel das fundações e da prestação desse serviço pelas universidades. Numa área tão estratégica como a saúde nesse país. Então são restrições difíceis, né? Não sei quem está acompanhando, o doutor Neto também poderia nos ajudar aqui, essa nova lei que trata das fundações de apoio na área de saúde, que seria em tese, uma solução para esse problema, permitindo que as fundações ligadas, as fundações de apoio ligadas às universidades, pudessem fazer essa interveniência sem que houvesse a necessidade de uma licitação e uma disputa desigual com as OS. O que acontece é que a Procuradoria, e o doutor Fernando depois me ajuda, a Procuradoria da Secretaria de Saúde não reconhece uma lei que foi aprovada dentro da LESP. Então, eu só estou colocando isso, como é que se cria uma insegurança jurídica, como se cria uma insegurança financeira em cima de um serviço absolutamente fundamental, né, para a sociedade. Um serviço que a universidade e as suas fundações de apoio vêm prestando com qualidade. Então, às vezes, a gente não sabe mais por onde ir, né? Ninguém está dizendo aqui que não se pode aprimorar, que não pode se melhorar, mas o que se faz hoje, né, em várias dessas áreas, e em particular aqui na saúde, é se prestar, sim, um serviço de qualidade. E ainda assim, né, temos que enfrentar esses desafios de não reconhecimento e de que essas atividades sejam licitadas por uma organização social. Só para vocês terem uma ideia, o AMES de Campinas não é administrado nem pela área da saúde da Unicamp, nem pela área da saúde da Apucamp. É uma OS de uma outra cidade que, aliás, na sua diretoria não tem médicos. Então, não sei exatamente o que é que nossos órgãos de controle estão pensando sobre essa questão, tá? Mas há desafios também aqui internos, né? Agora, aqui na relação FUNCAMP-Unicamp. A universidade passou uma situação, isso foi meio comum às universidades, como todas as entidades públicas, no caso, inclusive prefeituras, por conta da lei complementar, nós ficamos proibidos de contratações, e quando foi possível realizar essas contratações, nós não tínhamos mais, dentro do nosso banco de concurso, a possibilidade de chamarmos, porque vocês conhecem como funciona, as pessoas prestam um concurso para vários lugares e não tinha mais essa disponibilidade, né? E cada vez mais você fazer a realização desse concurso, vamos lembrar, né, a lei complementar desde 1º de janeiro de 21, nós estamos agora
regularizando 2 grandes concursos públicos na área aqui do nosso segmento para contratação de funcionários no nível médio e no nível superior. Demorou-se muito, porque a fila era muito grande. Em reunião com a FUNCAMP, com a diretoria da FUNCAMP, com toda a área, nós levantamos a possibilidade de que a FUNCAMP pudesse começar a fazer os concursos públicos para a Unicamp. Dada já toda a expertise que a Fundação tinha nos processos seletivos, e a própria Unicamp também no processo desde o vestibular, vestibular que envolve milhares de pessoas, foi possível, a área jurídica da Fundação atuou de forma rápida e permitiu uma mudança do nosso estatuto que tem que passar pela aprovação do Ministério Público, das fundações, que aprovou, e hoje a universidade conta com mais esse apoio da Fundação para fazer os concursos públicos. Imaginamos que ainda em 24, Giovanni, torcendo, ou pelo menos em 25, já faremos os nossos primeiros concursos aqui pela Fundação. Há um outro processo importante para a universidade, que tem a ver com o seu processo de internacionalização, como vocês viram os números, onde certamente a participação da Fundação tem que ser mais protagonista, ela tem como colaborar aqui. Essa é uma questão de um desenho institucional que nós precisamos realizar aqui com a Fundação. Mas tem uma outra que eu acho importante, que foi a experiência, eu não sei se todos aqui têm conhecimento, que é a da nossa agência de inovação. Obviamente que o DNA da Unicamp tem muito a ver com tecnologia e com inovação. Nós nos orgulhamos de ser a universidade que mais tem patentes, que mais realizou patentes no país. Isso tudo envolve, desde o processo, ciência, atividade de ciência, tecnologia, de inovação e todo o trâmite para isso. Há uma área, não apenas, eu diria, científica por trás, mas uma área jurídica importante. E hoje a Fundação tem feito esse papel-chave. A Inova, a nossa agência de inovação, está dentro aqui da Fundação. E isso tem sido, deu muito agilidade a todo o nosso processo, desde patenteamento, todo o processo de licenciamento de tecnologias. E a Unicamp se orgulha de ver essa sua área cada vez mais dinâmica. Só para vocês terem uma ideia, a Unicamp tem, e é isso que a gente tenta falar sempre dentro da Alesp, a Unicamp tem 1.150, hoje, empresas ativas que a gente chama de filhas da Unicamp. De algum momento, de alguma forma, passaram por aqui. Ou são de ex-alunos, ex-docentes, ou docentes ainda, pesquisadores. Algumas que foram incubadas dentro da universidade, passaram pelo processo. Essas 1.150 empresas faturam 25 bilhões por ano. Então veja como é que a universidade entrega para a sociedade questões importantes. Nós formamos os recursos humanos. Isso é importante falar para um deputado estadual, porque ele acha que nós só demandamos recursos. Aí você faz uma conta simples, com 25 bilhões em faturamento, se eu imagino uma tributação em torno de 20, ela é maior do que 20, nós teríamos 5 bilhões, que é mais do que o orçamento da universidade. São questões como essa que nós temos que divulgar o tempo inteiro para a comunidade. Para entenderem que nós não somos apenas demandantes de recursos, mas ofertantes também de recursos humanos e recursos financeiros. Essa parceria é relativamente nova, e tem sido muito bem sucedida aqui, e queremos e vamos ampliá-la. Uma outra questão que tem aparecido, vocês vão ter hoje uma palestra sobre isso, que é com relação aos grandes projetos. Ainda que essa área, esse núcleo
de apoio seja bastante forte na fundação, há uma demanda crescente para que haja uma certa personificação, né? Uma customização desse atendimento para alguma dessas áreas, desses grandes projetos. E isso certamente demandará, né, da fundação um atendimento, uma mudança, uma governança, sem, evidentemente, abandonar os demais projetos. Vou falar agora como economista e economista industrial, né? A razão de existir de uma fundação, nós estamos falando aqui, em grosso modo, é dizer o seguinte: a fundação ela consegue usufruir de economias de escala e economias de escopo. É isso. Nós podemos ter uma estrutura administrativa, uma estrutura jurídica, uma estrutura, né, financeira, de compras, que a gente, na verdade, está compartilhando entre várias atividades da universidade, estamos compartilhando entre vários projetos e convênios da universidade. Essa é a grande razão. Isso porque, inclusive, a Fundação traz economicidade. Agora, é verdade, né, que os grandes projetos, às vezes, demandam, né, como todo mundo que é um pouco mais forte, né, demanda um pouco mais de atenção e quer uma atenção, às vezes, mais dedicada do que os demais projetos. Esse é um desafio da universidade, né, sem abrir mão da universidade, da fundação, sem abrir mão, evidentemente, do atendimento a todos, né, projetos e convênios da universidade, né? Mas esse é um desafio, né? Os convênios com a administração central, que foram agora objeto de renovação ao longo aí de 23, não é isso, Giovana? Cadê o Orival? Mas lá no Tribunal de Contas, a doutora, a procuradora, nos passou uma lista, né, desses projetos, indagando essa relação entre a universidade e a sua fundação, e nós respondemos de que isso vem sendo feito da forma mais transparente possível, detalhada possível, né, mas que também ela poderia nos apoiar naquela lacuna de uma legislação que criasse contornos importantes aí para uma segurança jurídica muito maior para essa relação desses convênios. Como nós falamos ali, são mais de 30 convênios da Fundação com a administração central. Tá? O processo de extensão e curricularização, ele por si só vai necessitar de uma rapidez que a própria universidade não consegue, e isso, certamente, a Fundação tem muito a contribuir dentro desse processo. Aqui tem um projeto antigo, né, que o Orival e essa diretoria há muito tempo defende, né, que é a construção de um centro de convenções. Talvez, se já tivéssemos esse centro de convenções, as senhoras e os senhores estariam melhores instalados hoje aqui. Mas, além disso, a Unicamp recebe por ano muitos seminários, muitos eventos de grande porte, e nós temos hoje uma carência muito grande, de um centro de convenções que fica aí para a Fundação, eu diria um pedido, da universidade para essa construção, tá? Que, além de tudo, não só vai atender às atividades da universidade, mas também representa uma fonte de recursos importante. Tá? Consolidar o nosso fundo Lumina, que ainda está engateando. Nosso endowment ainda é, para a proporção de uma universidade como a Unicamp, pequeno, né? Se a gente compara, então, com os fundos internacionais, nós temos muito a caminhar, mas ele caminhou muito mais a partir do momento que ele veio para dentro da Fundação. Seja por conta da divulgação, dos eventos que vêm sendo realizados, para a captação de recursos. Mas tem um outro, eu não sei se tem alguém aqui da Fundep. A Fundep está ali. A Fundep provoca na gente uma inveja, né? Assim como a gente tem da USP, a gente tem também da UFMG, e da Fundep, que, entre outras coisas, eu lembro do professor Croco, discutindo com o professor Croco, da criação, de um fundo
de participação societária aí nas empresas da universidade. Gostamos muito da renda que vem das patentes, mas ela é muito pequena perto do potencial que cria um fundo desse. A universidade poder ser sócia, né, desse ativo intangível, ela permite que esse ativo intangível, que é o conhecimento, venha ao mercado, né, evidentemente, pela iniciativa dos seus pesquisadores, dos seus cientistas, mas ela gostaria também de ter uma participação nos resultados disso, né? Seja do ponto de vista de participação nos lucros, seja do ponto de vista da participação societária. Não sei se vocês sabem, vou citar só 2 empresas, agora secou. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar do iFood. O iFood nasceu dentro da Unicamp. Todo mundo aqui já ouviu falar do Quinto Andar. Também nasceu aqui dentro da Unicamp. Vocês já imaginaram o sonho de qualquer pró-reitor da PRDU? Se a Unicamp tivesse 5% de participação nessas empresas, que maravilha, hein? Primeiro que a gente ia também humanizar um pouco as ações dessas empresas, mas e junto com essa humanização, criar esse ambiente mais humano, também teríamos os ganhos financeiros, né? E esse é um sonho que eu acho que é um caminho que nós temos ainda que desenvolver aqui com a Fundação, mas acho que essa é uma ação absolutamente necessária para pensar aquela questão do financiamento. E, por fim, a universidade, olhando para frente, né, e preocupadíssima com a questão da sustentabilidade, não sei para quem está familiarizado aqui com a Unicamp, nós temos uma área grande, que é 40% da área aqui do campus de Campinas, que é o nosso RITS, né, que é de desenvolvimento social. Nós compramos uma área grande e a ocupação dessa área vai se dar em cima de projetos, né, de desenvolvimento sustentável. Isso já temos várias ações nessa direção, e uma delas já ganhamos um recurso importante da FINEP via licitação, que foi a construção de uma vila startup, que vai começar agora, já estamos com a infraestrutura montada, começa a partir agora de dezembro, mas queremos atrair muitas outras empresas para dentro do RITS. Empresas com essa característica da tecnologia e da sustentabilidade. E para fazer isso aqui andar, a Fundação tem um papel fundamental, gente. Então, são várias essas ações, listei só algumas, né? Mas onde acredito que são desafios aí que a universidade e a sua fundação de apoio têm que treinar. Falei demais, né? Deixa eu só completar aqui, né? A excelência da Unicamp, como eu já fiz referência, se deve em grande medida, né, mas em grande medida mesmo, a essa parceria e o apoio da sua fundação de apoio. Eu não tenho a menor dúvida com alguém que passou aqui, alguém que está agora na gestão da universidade, do compromisso, da qualidade, da excelência desse quadro da fundação. E esse apoio, essas atividades da Fundação realmente fizeram a diferença para a Unicamp. Não é possível se imaginar uma universidade de excelência sem também uma fundação de apoio de excelência. E a FUNCAMP é uma fundação de apoio de excelência, né? Agora, os riscos que algum desses que nós listamos aqui da universidade, começar aí a questão da autonomia e o padrão de financiamento, obviamente que afeta a FUNCAMP e vão afetar, né? Tudo que ocorrer de negativo aqui do ponto de vista da autonomia e do financiamento, obviamente vai afetar a nossa fundação de apoio. E também é verdade, né, que os riscos, né, associados à FUNCAMP, sua legislação, a governança, o fato de hoje, apesar de toda a luta, nós não temos o CEPAS, um certificado importante para atuar na área da saúde, né, para inclusive participar em mesmo patamar, né, de competitividade junto a algumas OS, né, no processo de licitação,
Esses riscos que estão associados à fundação também afetam a Unicamp. Mas fica aqui, eu acho que um agradecimento, olhando do ponto de vista da universidade, que a FUNCAMP ela é parte da solução, do fortalecimento e da consolidação da Unicamp como uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Obrigado, gente. Obrigado ao professor Sarti, então, pela palestra, pelo conhecimento compartilhado. E agora, gente, nós estamos bem pertinho já do horário do almoço, mas a gente tem tempo para uma pergunta. Professor Fernando, não seria propriamente uma pergunta, seria um agradecimento em nome do Confis pela sua palestra que o senhor acabou de nos presentear agora. Eu acho que todas as fundações de apoio se sentem orgulhosas pela sua palestra e pelas suas palavras. E eu acho que a FUNCAMP, de uma forma muito especial, recebeu esses elogios com muito orgulho, né? Eu acho que nós todos do Confis também nos orgulhamos junto com a FUNCAMP, porque a gente precisa desse tipo de comentário, de palestra, de participação de pessoas de gestão da universidade para estarem junto a nós. Isso é muito importante. Uma coisa que o senhor falou, que eu achei que seria muito importante que a gente também reforçasse, a sociedade não nos conhece. A sociedade não sabe o que é uma fundação de apoio. Várias pessoas que estão... Inclusive, é uma campanha que a gente está começando lá no Confis, né? Tipo pequenas pílulas que a gente vai perguntar à população, né? A nossa jornalista lá de Brasília, ela vai perguntar: você sabe o que é uma fundação de apoio? Mas isso no ponto de ônibus, em uma praça, em lugares públicos, para as pessoas começarem a interagir e saber o que é uma fundação de apoio, porque elas não sabem da importância que tem uma fundação de apoio para todos nós, e eu me incluo, tá, como pesquisador da Universidade Federal da Bahia. Então, é fundamental a participação da fundação de apoio nas nossas vidas. Obrigado aí, viu?